Boa noite. Verificado a presença e havendo número legal, declaro aberta a 7ª sessão ordinária deste 12 de maio de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante milonão de natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Bela dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, meus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, o cerques da justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Convido os senhores vereadores a permanecerem em pé por 1 minuto em prol da paz mundial. Convido o vereador Douglas para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 27 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amais, ficareis alegre, porque vou para o Pai, pois o Pai é o maior do que eu.
disse vós isto. Agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Amas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. Presentes os vereadores: Ângela Maria Busnardo, Douglas François Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Orivaldo Otávio das Chagas e este presidente Sidney Zósimo Vidotti. A vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, dispensada conforme a da presidência 9/2020. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, para que proceda a leitura da ata da sexta sessão ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2020. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura da referida ata, pois todos os vereadores já têm em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da sexta sessão ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2020. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura dos projetos de lei complementar 6 e 7, projeto de lei legislativo 14/2020, pelo fato de todos já terem sido lidos na sessão ordinária anterior. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do restante das matérias. Projeto de lei número 16/2020, altera a PPA-LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos nos anexos da Lei 25.63/17, do PPA, anexos da Lei 26.77/2019, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2020. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao Orçamento Municipal, Lei 2697, de 3/12/2019, no valor de R$ 160 mil, para atender a seguinte programação: Executivo, Departamento de Saúde, Saúde e Atenção Básica, Assistência Médica e Sanitária, despesa ao cargo do FMS, material de consumo, fonte de recursos 2, Estado. Valor R$ 5.878,42. Material de consumo, fonte de recurso, Estado, valor R$ 154.121,58. Parágrafo único. Fica ainda autorizada a suplementação dos valores decorrentes de receitas financeiras auferidas de aplicação da importância a que se refere o caput. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial de que trata a presente lei, serão utilizados os seguintes recursos. A linha A, R$ 154.121,58, proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme dispositivo no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 64. A linha B, R$ 550,19, proveniente de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de 3 de 64.
A linha C, R$ 5.328,23, proveniente de anulação parcial da dotação orçamentária, a que alude o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, em sua atual redação. Observada a seguinte discriminação: órgão e unidade executiva, Departamento de Saúde, atenção básica, assistência médica e sanitária, despesa ao cargo do FMS, material de consumo, fonte de recursos Tesouro, ficha 325, valor R$ 5.328,23. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 28 de abril de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Mensagem do senhor Prefeito. Senhor Presidente, através de Vossa Senhoria, honro-me encaminhar o projeto de lei número 16/2020, que inclui nos anexos da Lei 25.6317 do PPA e anexo da Lei 26.7719, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2020, no valor de R$ 160 mil, destinado à aquisição de material médico hospitalar, material de escritório, informática e material de limpeza e higiene. Esclareço aos senhores vereadores que houve um saldo remanescente do exercício anterior no valor de R$ 154.121,58, referente ao convênio 1176/2018 com a Secretaria do Estado de Saúde, e R$ 5.878,42, decorrente de receitas financeiras auferidas de aplicação para fazer face à compra dos referidos materiais acima mencionados. Por tratar-se de projeto de relevante interesse da comunidade, apraz-me do ensejo para solicitar de Vossa Excelência a tramitação do presente em regime de urgência especial, apresentando nesta oportunidade a Vossa Excelência e nobres vereadores meus respeitosos votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa. Município de Pirangi, 28 de abril de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Projeto de Lei número 17/2020, altera a PPA e a LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos nos anexos da Lei 25.6317 do PPA e anexos da Lei 26.7719, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2020. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao Orçamento Municipal, Lei 26.97 de 3 de 12/19, no valor de R$ 61.200, para atender a seguinte programação: órgão e unidade executivo, Departamento de Saúde, atenção básica, assistência médica e sanitária, despesas à carga do FMS, material de consumo, código da aplicação 30.10.19, valor R$ 6.000. Serviço de terceira pessoa jurídica, recurso federal, aplicação 30.10.19, valor R$ 16.000. Equipamentos e material permanente, fonte de recurso federal, aplicação 30.10.19, valor R$ 39.200. Para a cobertura do crédito de que trata a presente lei, será utilizado o recurso proveniente de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320, de 17 de 3 de 64, transferências do Fundo Nacional de Saúde. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 4 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Mensagem. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter-se por intermédio de Vossa Excelência a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei que altera a PPA LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. A presente proposição visa proceder à inclusão no anexo do PPA LDO, abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 61.200. Esclareço aos senhores vereadores que a abertura do crédito tem o principal objetivo a contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado de gestão da saúde com implantação do PEC através dos módulos de recepção, farmácia, almoxarifado, agendamento de consultas, frotas, ambulâncias, faturamento do SUS, odontologia e fisioterapia, aquisição de equipamentos, material permanente, computadores, impressoras, servidores, estação de trabalho, etc. Material de consumo
conforme o plano de trabalho anexo. Por se tratar-se de projeto de relevante interesse, apraz-me do ensejo para solicitar a Vossa Excelência tramitação do presente projeto em regime de urgência especial, apresentando nesta oportunidade a Vossa Excelência e nobres vereadores meus respeitosos votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa. Município de Pirangi, 4 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Aí está em anexo o plano de trabalho aí detalhando tudo onde vai ser utilizado aí os recursos. Você leu o plano não, né, Léo? Projeto de Lei número 18/2020 denomina as vias diagonais do parcelamento loteamento Jardim Paraíso, que especifica. O Prefeito Municipal de Pirangi, no uso do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As vias públicas com denominação fugazes constantes do loteamento Jardim Paraíso passam a denominar-se como segue. A linha A. A Rua 9, que se inicia na Rua 19 e termina na Avenida Projetada 1, e que se encontra em continuação diagonal ao sistema viário da URB, por tratar-se de prolongamento do logradouro, segue a denominação de Avenida 24 de Maio. A Rua 18, que se inicia no cruzamento com a Rua 19, termina no córrego Taquaral, que se encontra em continuação diagonal ao sistema viário da URB, por tratar-se de prolongamento do logradouro, que segue com a denominação de Rua Benedito Antônio Possari. A linha C, a Rua 20, que se inicia no cruzamento com a Rua 16, atual Rua Guido Cola, até o final, que se encerra na área institucional 03, que se encontra em continuação diagonal ao sistema viário da URB, por tratar-se de prolongamento do logradouro, segue com a denominação de Rua Ademir Roveri. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 6 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Mensagem do senhor Prefeito. Senhor Presidente, através de Vossa Senhoria, honra-me encaminhar o incluso projeto de lei que denomina-se as vias diagonais do loteamento do Jardim Paraíso, que se especifica. Após levantamento cadastral, analisando o mapa do município, constatou-se que as denominações provisórias de vias públicas constantes do projeto de loteamento do Jardim Paraíso advém diagonalmente de leito carroçável já existente, razão pela qual deve seguir com a mesma denominação a fim de que se dê sequência ao sistema viário mantendo o nome. Diante disto, para que seja feita a regularização cadastral e a devida verbação no cartório de registro de imóveis, para que não haja prejuízo aos munícipes que possuem terreno e, caso necessitem de qualquer transação junto ao CRI, poderão ser surpreendidos por atrasos burocráticos devido a essa situação. Sendo assim, para que fique regularizado tais prolongamentos, necessário se faz a aprovação desse projeto. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, que seja tramitada em regime de urgência especial. Solicito a fineza dos senhores vereadores no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado para que não haja os possíveis prejuízos supracitados. Prefeitura Municipal de Pirangi, 6 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Está em anexo o mapa localizando, indicando onde são essas vias. Projeto de Lei número 19/2020, que institui o Plano Municipal de Turismo de Pirangi e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Turismo de Pirangi, constante do anexo único, parte integrante desta lei, como instrumento de planejamento, definindo ações de projetos e estratégias para o desenvolvimento do setor, visando a melhoria das condições de vida de sua população,
e obedece aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico, social, político e cultural justo e sustentável. Artigo 2º. O Plano Municipal de Turismo de Pirangi será reavaliado a cada 1 ano de uma forma participativa, devendo o resultado ser submetido à apreciação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 8 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Mensagem do senhor Prefeito. Senhor Presidente, através de Vossa Senhoria, honra-me encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe sobre instituir o Plano Diretor de Turismo do município de Pirangi e dar outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, dirijo-me a Vossas Excelências, na qualidade de prefeito deste município, para apresentar que o projeto em anexo, que institui o Plano Diretor de Turismo do município de Pirangi e da outras providências, que foi planejado a partir de maio de 2018, por meio de reuniões e oficinas, contando com a presença de membros do grupo gestor do plano, bem como pessoas interessadas do CONTUR e da comunidade. Foram realizadas ainda palestras sobre sensibilização da importância do planejamento para turismo, diagnóstico e análise ambiental, com levantamento de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças e análise de SWOT, levantamento do plano de ações, audiência para direcionamento estratégico, construção da missão, segmentos prioritários, políticas e fatores críticos de sucesso, reunião para avaliação e questionamento e objetivos, audiência para priorização de ações, com assessoria da empresa MP Leal Assessoria e Marketing, sendo possível a sua apresentação aos nobres edis dessa casa. Considerando que trata do plano que vem sendo executado desde o ano de 2018, por meio das ações de curto prazo, conforme declaração e relatórios fotográficos em anexo, a presente legislação não necessita complementar sua retroação. Salientamos que essa administração municipal está trabalhando para que de maneira exaustiva para alcançar selo de município, o selo de município de interesse turístico do Estado de São Paulo e inclusão do município de Pirangi no MT, que é municípios que têm interesses turísticos, sendo a aprovação do plano diretor de turismo da cidade entre os itens para o processo de inclusão. Nosso objetivo é consolidar o município de Pirangi como turístico, em busca de novos recursos junto às esferas de governo que incentivam novas receitas que possam desenvolver a economia local, gerando, desta forma, entretenimento, o emprego e a renda com a melhoria da exploração dessa área em potencial da cidade. Assim sendo, vimos encaminhar o projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, esperando a aprovação da referida matéria em regime de urgência especial, em sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Anexo também o comentário do diretor da pasta. Pirangi, 8 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Comentário sobre os trabalhos do Plano Diretor de Turismo de Pirangi. Cumprimentando primeiramente a todos os vereadores dessa casa, sem entrar nos méritos das questões, no que diz respeito ao plano, gostaria apenas de agradecer a oportunidade e relatar que esse plano constou de 24 meses de trabalho, feito em todos os segmentos de maneira geral, envolvendo o comércio em geral, o CONTUR, essa casa que já nos emprestou o local para reuniões do turismo, e isso paralelo ao levantamento do projeto também desenvolvido, concluído e já apresentado junto ao grupo das 10 cidades da região do Noroeste Paulista, denominado Águas Sertanejas, no qual esse segundo trabalho já nos fez a inclusão de Pirangi no mapa turístico brasileiro, onde temos posse do certificado biênios 2018-19 e 2020-2021. Quero dizer que o plano apresentado tem, na sua íntegra, para ser aprovado no dia de hoje, desde a sua introdução, justificativa, metodologia de trabalho, as leis, a formação do Conselho, as atas
e listas de presença, os levantamentos que nós fizemos nos locais atrativos do município, toda a infraestrutura do município no que diz respeito ao atendimento médico, hospitalar, hospedagem que o município oferecer, requerendo junto ao governo do estado a aprovação deste plano que será protocolado e encaminhado para a Câmara Legislativa do Estado de São Paulo, a fim de que nosso município se torne município de interesse turístico, MIT. A partir do documento em que a Assembleia Legislativa aprovar o projeto e o governo do Estado sancionar, o nosso município passa a ser MIT. E, a partir daí, nós passamos a receber uma parte da verba para investirmos no turismo, embora pequena, mas é uma quantidade que gira em torno de R$600 mil por ano para cada município, que já é uma ajuda considerável para nós. Quero agradecer de forma especial ao Contur, que no início dos trabalhos nos deu grande apoio, agradecer também ao comércio que nos recebeu em nossas visitas, fazendo perguntas, tirando fotos, fazendo levantamentos, restaurantes, hotéis, comércio, e principalmente aos artesãos desse município, que se juntaram, inclusive com o projeto de uma feira que aconteceu em outubro do ano passado, a FECAP, e que iria ter início no último mês de março, nossa feira permanente mensal de artesanato. Porém, não foi possível devido à pandemia, mas que após tudo isso passar, retornaremos com nossos projetos que agregam nossos artesãos, doces artesanais e outros segmentos tão necessários do município. Pirangi, 11 de maio de 2020, professor Wagner Luiz de Carvalho, diretor de Esporte, Cultura e Turismo. Anexo está o plano diretor. Os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e da Comissão de Economia, Planejamento e Orçamento e Finanças foram favoráveis ao projeto de lei legislativo número 14/2020, que dá nova redação ao artigo 4 da Lei 2715, de 3 de março de 2020, e acrescenta parágrafos. Também parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças ao projeto de lei complementar número 6/2020, de 23 de março de 2020, que revoga todos os termos do artigo 2º e 3º da Lei Complementar 2571/2017, de 15 de dezembro de 2017. Também parecer favorável das Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças ao projeto de lei complementar número 7/2020, de 30 de março de 2020, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de que trata o parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal como condição para aquisição de estabilidade pelos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. Moção de pesares número 1/2020. Requeiro a douta mesa diretora desta colenda Câmara Municipal que, observados os preceitos regimentais, após ouvido o egrégio plenário, digne-se de aprovar e encaminhar a presente moção de profundos pesares pelo falecimento da senhora Lúcia Zonta Lazzarini, ocorrido no dia 5 de maio de 2020. Lúcia Zonta Lazzarini nasceu em 26 de setembro de 1918, na cidade de Itaiúva, e mudou-se com sua família para Pirangi aos 11 anos de idade, quando começou a trabalhar na roça com sua família ainda muito nova. Casou-se aos 27 anos com o senhor José Lazzarini, com quem teve 3 filhos, Inês José Lazzarini, atualmente viúva do saudoso senhor José Júlio Bistafa, muito conhecido na cidade como Barbudinho,
Antônio Lazzarini e Jesus Ademir Lazzarini, já falecido e que era casado com Maria Elza Romano Lazzarini, e deixou ainda 4 netos e 3 bisnetos. A senhora Lúcia foi homenageada com o título de cidadã pirangiense através do Decreto Legislativo número 1/2019, em sessão solene realizada no dia 28 de março de 2019, em reconhecimento aos seus 100 anos de vida. Com certeza a história da senhora Lúcia ficará marcada em nossa cidade, e é com muito pesar que esta Casa de Leis faz esta singela homenagem. Externamos a todos os seus familiares nossos sinceros sentimentos e oferecemos nossa solidariedade, pois apenas Deus pode conceder o conforto necessário neste momento de dor e saudade. Ante o exposto, nada mais justo do que esta Casa de Leis apresentar voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lúcia Zonta Lazzarini. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, São Paulo, 8 de maio de 2020. Juarez Eduardo Ribeiro, vereador. Moção de pesares número 2, 2020. Requeiro a douta mesa diretora dessa colenda Câmara Municipal que, observados os preceitos regimentais, após ouvido o egrégio plenário, digne-se de aprovar e encaminhar a presente moção de profundos pesares pelo falecimento do senhor Luiz Alberto dos Santos, ocorrido no dia 1º de maio de 2020. Luiz Alberto dos Santos, carinhosamente conhecido como Luizão, nasceu em 25 de maio de 1959, filho de Joaquim dos Santos e Abigail Gotardi dos Santos, casado com a senhora Maria de Fátima Lanfredi, atualmente vereadora desta Casa de Leis, com quem conviveu durante aproximadamente 40 anos. Juntos tiveram um filho, Cássio Antônio dos Santos, e deixa ainda seu pequeno netinho e demais familiares que certamente sentirão profundas saudades. Sempre foi um homem honrado, honesto e muito trabalhador, que desde muito novo trabalhou na lavoura, no sítio de seus pais, também trabalhou por cerca de 20 anos na serralheria do senhor Nério José Lanfredi, sendo seu último trabalho como motorista no Frango Gonzales, durante aproximadamente 14 anos, sendo um funcionário exemplar que certamente fará grande falta. Luizão deixou sua marca em nossa cidade e certamente deixará muitas saudades nos corações de seus familiares, amigos e de toda a população pirangiense. É com grande pesar que esta Casa de Leis, através desta singela homenagem, externa aos seus familiares nossos sinceros sentimentos e oferecemos nossa solidariedade, pois apenas Deus poderá conceder o conforto necessário neste momento de dor e saudade. Ante o exposto, nada mais justo do que esta Casa de Leis apresentar voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Alberto dos Santos. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 8 de maio de 2020, assinado por todos os vereadores. Terminado, senhor presidente. Terminada a leitura das matérias, comunico única discussão e votação para as moções 01 e 02 de 2020. Coloco em única discussão e votação a moção 01 2020, de autoria do vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Em discussão. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e a todos os internautas, boa noite. Quero neste momento só agradecer a todos que desde 2019, quando junto comigo aprovaram o projeto de lei 01/2019, o qual concedeu à dona Lúcia Zonta Lazzarini o título de cidadã, reconhecendo os seus 100 anos de vida e prestado sua vida, juntamente com toda a sua família, para o bem da nossa cidade. Marcou muito e também, se ela estivesse hoje viva, ela estaria completando 102 anos, mas foi descansar com o pai. Então, agradeço a todos, porque em 2019 nós pôde estar homenageando ela ainda em vida. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Continue discussão a moção 01/2020. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Coloco em única discussão e votação a moção número 02/2020, de autoria de todos os vereadores desta casa. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, a todos. Eu falo agora em nome de todos, né? Também aquele que for falar também. Quem conheceu o Luizão sabe, pessoa maravilhosa, trabalhadora, que marcou essa cidade, né? E nada mais, nada menos. Qualquer moção de pesares vai, mas é para a família, né? Que vamos homenageando este grande homem e em nome também da nossa amiga e colega do Legislativo, a dona Fátima, que teve essa perda lamentável, uma grande perda, lutou muito, a gente acompanhou, todos nós aqui vimos a luta dessa mulher, que todos nós podemos reconhecer uma grande guerreira. Além de lutar pela saúde, que não é de hoje, mais de 20 anos, ela vem lutando. E nos últimos meses, ela lutou pela saúde do marido. Mas, infelizmente, a doença veio vencer, né? Então, nós deixamos nossos pesares à nossa amiga vereadora Maria Fátima, e que Deus abençoe ela e console o coração dela. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, uma moção difícil de ser falada, porque dona Fátima faz parte dessa casa, e o Luizão vinha sempre trazer ela aqui, e são moradores antigos daqui da cidade, família tradicional, muito difícil mesmo, porque foi muito rápido, como o amigo Juarez disse aqui. Ela vem lutando há anos contra essa doença e o marido nos deixou tão rápido, em tão pouco tempo. Doença essa que traz muitos problemas hoje no nosso país, por falta de uma cura. Como todos sabem, o câncer hoje é uma coisa tratável, porém só Deus para curar. Quando é considerado uma cura, é quase que um milagre, né? Então é muito triste a gente ter que falar sobre isso aqui, nesse momento. Num momento esse tão difícil, que complicado, porque nem se despedir direito dos nossos entes queridos se pode, devido aos decretos de momento em que vivemos. Não podemos velar os nossos amigos e familiares devido a esse decreto. Mas com certeza ele já está nos braços do Pai, e que Deus console a ela, o filho, nora, neto, os irmãos, irmãs, né? Que ele tinha também a família dele, sobrinhos, sobrinhas. Console a todos. Como disse, a cidade é pequena e todo mundo se conhece aqui. Então, praticamente todo mundo conhecia quem era o Luizão, né? Uma pessoa brincalhona, uma pessoa pacata. Então, deixo aqui também os meus sentimentos à dona Fátima, ao filho Cássio, a nora e neto, e aos irmãos, a família Santos todinha. É lamentável, mas Deus é mais e vai consolar todos eles. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Faz uso da palavra a vereadora Ângela. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores e internautas. Eu, como sou amiga vereadora da nossa amiga Fátima, a perda não é fácil para ninguém, principalmente que tem filho longe, mora sozinha, ela tem os problemas dela, guerreira, é muito difícil. Nós estivemos conversando ontem, nos falamos bastante. É só Deus para dar força para a gente, porque quando a gente perde,
a gente fica com o coração. É duas perdas que eu tive, outras, meu irmão. Sei lá se a gente vai primeiro, mas ficar sozinha, sem o companheiro, não é fácil. É muito triste. E nós vamos ter que ajudar muito a Fátima. Eu estou aqui para que der e vier, para dar conforto e ajudar em companhia, porque ela não tem o filho próximo, né? Ainda fiquei com meus pais, meus filhos, mas eu quero deixar meus sentimentos a ela, e o que ela precisar, a gente está à disposição para que der e vier. Meus pêsames à família também. Muito obrigada. Continue a discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar a moção 02/2020, de autoria de todos os vereadores. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que apresente as correspondências recebidas. Edital de convocação de audiência pública. O município de Pirangi, Estado de São Paulo, sediado na cidade de Pirangi, São Paulo, a rua Marechal Floriano Peixoto, 579, faz saber a todos quantos o presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento e interessar, possa, que no dia 15 de maio de 2020, às 18h30, na Casa da Cultura, Sebastião Casemiro Domingues, cito a Avenida 7 de Setembro, número 447, realizar-se-á audiência pública para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021. Devido à pandemia do Covid-19, considerando todos os decretos estaduais, municipais e instruções dos setores de saúde, todos interessados em participar deverão comparecer usando máscaras e, para evitar aglomeração, será limitada a participação de 30 pessoas, que serão posicionadas entre elas uma distância segura para todos. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será fixado na sede da Prefeitura e Câmara Municipal e publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de Pirangi. Pirangi, 11 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Os projetos de lei número 16, 17, 18, 19 de 2020, lidos nessa sessão, serão encaminhados às comissões permanentes para emitir seus respectivos pareceres. Os projetos de lei complementar número 06, 07 de 2020 serão apreciados em segunda discussão e votação na ordem do dia. O projeto de lei legislativo número 14 de 2020 será apreciado em única discussão e votação na ordem do dia. As moções 01 e 02 de 2020, aprovadas nessa sessão, esta presidência tomará as devidas providências. A palavra está livre. A palavra está livre. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas, muito obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. Eu quero, neste momento, usar a palavra para dois motivos. E o primeiro, quero parabenizar, hoje, dia 12 de maio, Dia Internacional dos profissionais da enfermagem, né? Dia Internacional. Então, eu quero parabenizar, ainda mais nessa luta, né, nessa internacional, que significa todos que lutaram por essa pandemia, alguns até perderam sua vida, que adquiriram o vírus, acabaram morrendo, mas a gente vê esses profissionais que amam, né, o que faz. O amor, tem que ter muito amor, muito carinho, inclusive, já estou adiantando, como subontem desse dia, e como já tinha vencido o prazo, eu e a vereadora Ângela vamos estar fazendo uma moção de aplauso para os enfermeiros da nossa cidade, parabenizando por essa data maravilhosa que nacionalmente e internacionalmente se comemora, e reconhecendo o seu bravo trabalho, não só nessa pandemia, mas de toda a sua vida de dedicação. E segundo, falando ainda de saúde,
Quero falar do edital. Aqui está dizendo com a participação de 30 pessoas na Casa da Cultura. Eu não estou entendendo porque hoje se faz 55 dias, exatamente 55 dias, que todos os líderes religiosos, sendo pastores e padres, teve uma reunião com o senhor prefeito e a gente sensibilizando, resolvemos não a ter mais culto presencial por causa da aglomeração. No momento, a gente não fez nenhum questionamento, não pedimos tal jeito, vamos fazer assim, com restrição, nada. Era para ser até o dia 17 do próximo mês, que seria. Aí prorrogou. Aí, na terceira prorrogação, reuni com os pastores. Na verdade, eles se reuniram, me chamaram. Fizemos uma reunião com o senhor prefeito, juntamente com eu, mais um pastor, e o padre, Adalberto. E pedimos que fosse liberado com restrições, que a gente dividisse os cultos durante os 7 dias da semana com 10 pessoas. Ainda até o vereador Fábio estava presente lá, acabou participando da reunião, estavam os agentes de saúde, e o prefeito foi bem claro que não podia, que não tinha como. E até falou, procura o ministério, mas jamais. Procurar Ministério Público nessa altura é cutucar o leão, é acordar o leão. Então, reuni com os pastores, alguns queriam, falei, olha, se vocês quiserem, vocês vão por conta, eu não vou. Né? E porque a gente propôs de fazer culto de 10 a 15 pessoas, com um espaçamento de 2 a 3 metros as cadeiras, a gente retiraria as cadeiras e fazia o espaçamento. Mesmo assim, não houve. E aqui está dizendo, para não haver aglomeração, então, apenas 30 pessoas. Então, nesse edital, significa até 30 pessoas na aglomeração. Ainda mais na Casa da Cultura, que não tem uma janela. Todo mundo sabe, é tudo cheio de carpete, ali até uma simples resfriada pega, se alguém estiver contaminado. Então, eu não estou entendendo o peso da balança. Aí vão se dizer, mas é por lei, sim, tem que ser feito, sim. Vamos fazer igual que foi falado na reunião, que nos deram a alternativa, faça online. Se a igreja pode fazer online, outros departamentos podem fazer online, o Tribunal de Contas fez tudo por e-mail, né? Foi tudo, por que não pode fazer uma audiência também online, aberto ao público? E eu tenho certeza, vai alcançar mais pessoas. Aí vão falar mais, como fala? As audiências não atingem muitas pessoas, 5, 4. O que manda é o que está aqui. Aqui está dizendo 30 pessoas. Então, isso abre-se as brechas se os pastores e padres amanhã quiserem fazer reuniões com 30 pessoas. Dando máscara, porque essa foi a alternativa que nós demos para o senhor prefeito. A igreja fica responsabilizada a dar máscara para aqueles que não têm, álcool em gel, espaçamento como a lei manda, como o Ministério da Saúde determina, de 2 metros, de lateral frente atrás, certo? Então está tendo 2 pesos aqui. 2 pesos. Ou se pega corona, o Covid-19 só dentro das igrejas. Na Câmara não pega, na Prefeitura não pega, em audiência pública não pega. Então, se a igreja não pode se reunir com 10 pessoas, eu não sei por que aqui pode reunir com 30 pessoas dentro de um local que não tem uma janela sequer para ventilar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhor vereador Juarez, eu também fui pego de surpresa por esse edital de convocação. Pode ter certeza que eu vou dar uma investigada e vamos verificar certinho o que está acontecendo. Mas, quanto à audiência pública, você sabe, não dá pessoal nenhum. Então,
Quanto à audiência pública, não tem dado pessoal nenhum. Está errado, a maneira de convocar está errado. Devia ser online. Mas eu acredito que eu vou conversar, vou investigar certinho, nós vamos trazer uma resposta para Vossa Excelência. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente e nobres colegas, também achei meio estranho o edital de convocação, mas como todos aqui conhecem a lei, se faz necessário porque é para elaboração de diretriz orçamentária para o Executivo para o ano que vem. Então, toda vez tem, todo ano tem, só que, como o presidente da Câmara disse, parece piada, né? Nunca aparece ninguém para convocação pública nenhuma. Mas aqui eles determinaram 30, né? Para ver se vem alguém, mas não pode ficar tranquilo, viu, vereador, que se tiver, não vai ninguém lá, não. Mas, não, tô brincando porque para relaxar um pouco, porque o momento é necessário, mas parece até piada colocar justamente no momento de pandemia uma quantidade, né? Eu acho que aqui foi feito para limitar, se caso alguém quisesse participar, porque faz mais de anos, antes de eu ser vereador, sempre participei dessa lei de diretriz, quando fui até presidente de instituição, eu vinha participar e normalmente dava 2, 3 gato pingado aqui. Uma lei tão importante que nunca foi se dado valor. Mas é importante que o presidente encaminhe o ofício ao senhor prefeito para que ele reveja essa situação aqui e ache uma solução, como todos estamos procurando solução criativa, para que isso se solucione da melhor forma possível e que a audiência pública possa ser feita de uma forma virtual, onde todos possam participar, como foi sugerido nessa casa aqui. Também quero colocar aqui, senhor presidente, se possível, que todos os vereadores aqui, se assim concordar, façamos também uma moção de pesares à família do senhor Benedito Luiz Rigoto, popular Bita, na cidade. Ele foi motorista da ambulância por muitos anos, também veio a óbito há pouco tempo, devido ao câncer, lutou muito contra essa doença. Então, gostaria de pedir que todos assinassem essa moção, que é de uma pessoa também muito conhecida na cidade, onde também tivemos aí o mesmo caso de não poder velar por muito tempo e nem os próprios familiares, assim, não se despedir, né? Da mesma forma que na hora da dona Lúcia não falei, ia deixar para falar agora na palavra livre, que também foi uma situação difícil de despedida, onde complica para todos aí. A gente sabe que a cidade é pequena e quando tem um velório de uma pessoa conhecida sempre fica lotado, todos querem consolar os familiares e fazer a sua despedida. Então aí que façamos uma moção de pesares também para o seu Benedito Luiz Rigoto e família. E do mais também deixar os parabéns para os enfermeiros e enfermeiras que estão nessa luta diária. A maioria das pessoas aqui sabem, e quem já passou por internação ou coisa assim, sabe que quem fica de linha de frente sempre são os enfermeiros e enfermeiras, seja ele técnico, seja ele qualquer coisa, mas normalmente o médico passa, prescreve, mas quem faz todo é o enfermeiro na maioria das vezes. O médico é o principal, é quem receita, mas quem vem lá medir a febre, medir a pressão, fazer o controle, colher todas as informações para que o médico depois avalie e ficar de linha de frente é o enfermeiro mesmo, né? Então, eles merecem as nossas mais estimas elevadas para que eles tenham aí o sucesso. E que Deus abençoe e proteja eles sempre nessa luta, porque não é só agora no momento de Covid que eles correm risco, não. É em outras diversas situações, porque existem outras doenças que são contagiosas, que pode estar contaminando um profissional desse, né?
Então, eles lidam com todo tipo de gente, são linha de frente, né? Então, merecem os parabéns pela data da profissão. Do mais, senhor presidente, é só o pedido da moção mesmo. Tá? Obrigado. Senhor vereador Fábio, com certeza na próxima sessão nós faremos a moção, com certeza com a aprovação de todos aqui. A palavra continua livre. Faz uso da palavra a vereadora Ângela. Boa noite, senhor presidente, internautas, senhores vereadores. Eu dou apreço à palavra do pastor, porque sempre foi aqui, né, a audiência na Câmara. Então, tá. Mas eu acho errado fazer live de 30 pessoas. E, geralmente, o ano passado, quando eu vim aqui, tinha o quê? 2, 3 pessoas. É impossível que alguém vá. Mas eu acho que deveria mudar o lugar ou audiar, né, pôr um pouquinho mais para frente, sei lá. Eu acho que todo mundo ia compreender. Não pode odiar? Então, faz online, como todo mundo está fazendo, né? Eu penso assim. E também queria parabenizar as enfermeiras, que hoje eu fui lá para dar os parabéns no hospital para as enfermeiras, e quero também parabenizar os médicos, doutor Carlos, doutor Edson, que estão se dedicando, trabalhando muito, porque não é só o coronavírus. Tinha muita gente com dengue. E teve caso aqui, vizinho da minha filha, que teve dengue hemorrágica. Ele ficou 6 dias no hospital em Catanduva. Então, nós precisamos prestar atenção também na dengue, viu, senhor presidente? A gente tem que cuidar da dengue, principalmente essa baixada aqui, que é para baixo daquela padaria que tem, teve 18 casos de dengue. Então, nós precisamos ver isso daí. E eu também concordo com o pastor falou, e quanto do seu dito também, gostaria muito de assinar, porque ele foi uma pessoa que se dedicou à saúde também. E só isso, senhor presidente. Muito obrigada. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Douglas. Senhor presidente, vereadores, eu também quero deixar aqui meu parabéns a todos os enfermeiros que, ainda mais nesse momento difícil, que eles são a grande maioria dos heróis nessa guerra, estando na linha de frente diariamente. Deixo aqui meus parabéns, muito merecido. E continuando sobre a moção de pesares, que acabou, eu quero deixar aqui mais uma vez os meus sentimentos à nossa amiga vereadora Fátima, seu filho Cássio, e a todos os amigos e familiares pelo falecimento do nosso amigo Luizão. E eu sei como é difícil, e somente Deus para amenizar essa dor nesse momento difícil. Meus sentimentos. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Rorivaldo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas e internautas. Também gostaria de deixar aqui os parabéns a toda a equipe médica, enfermeiros e profissionais da saúde que estão na linha de frente, né? E lembrar que eles também têm família, têm filhos, né? Mas estão lá cumprindo com seu dever, cuidando de nós, né? Muito obrigado por vocês existirem. Meus parabéns. Queria também deixar minhas condolências aí à nobre colega Fátima, pela perca aí do esposo, né? Nosso grande amigo Luizão. Conheço desde criança, uma pessoa muito boa, que vai fazer muita falta. Que Deus possa confortar seu coração, nobre colega Fátima. E você é uma pessoa que tem muita fé, tenho certeza que vai recuperar rapidinho essa perca aí, com a graça de Deus, né? E também
condolências à família da dona Lúcia, né? Que ia fazer, como disse o colega, 102 anos, né? E muito bem vividos. O sentimento a toda a família também, Lazarine, aí, da perca da dona Lúcia. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra, vereador Roque. Senhor presidente, nobres colegas, internauta, eu quero também parabenizar a linha de frente desses médicos que está dispondo a sua saúde, a sua coragem, e estou dando parabéns também para os enfermeiros que ficam nessa linha de frente aí, e parabenizar todos eles, todos os doutores, todas as enfermeiras e todos, a fim que fiquem no hospital, pronto-socorro. Então, quero parabenizar esse pessoal aí. Muito obrigado, presidente. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, solicito que não seja dispensada a sessão por 10 minutos em respeito aos internautas. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Como nenhum vereador queira fazer mais uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário, vereador Luiz Carlos, faça a verificação do quórum. Presente os vereadores Ângela Maria Busnardo, Juarez Eduardo Ribeiro, Roque Donizete Câmara, Fábio Cola de Lima, Sidnei Osmo Vidotti, Douglas França-Aires Escardelato, Rorivaldo Otávio das Chagas, Luiz Carlos de Moraes Júnior. Ausente a vereadora Fátima, conforme ato da presidência. Verificado o quórum, havendo número legal, iniciamos a ordem do dia da 7ª sessão ordinária deste 12 de maio de 2020. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 06 e 07 de 2020. Única discussão e votação, projeto de lei legislativo número 14 de 2020. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra, vereador Douglas. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do projeto de lei complementar número 6 e 7 de 2020 e do projeto de lei legislativo número 14 de 2020, porque já foram lidos em sessão anterior. Está em discussão o pedido verbal do vereador Douglas, que pede a dispensa da leitura das matérias. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 06, 2020, que revoga o dispositivo da lei complementar número 2571, 2017. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 07, 2020, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório como condição para aquisição de estabilidade pelos servidores efetivos. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 14, 2020, que dá nova redação ao artigo 4º da lei número 2715, Programa de Combate e Prevenção dos Mosquitos da Dengue. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Informe que a palavra está livre. Faz uso da palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite a todos, internautas. Eu também aqui gostaria de parabenizar aí os funcionários da saúde, os enfermeiros,
e todos os demais. Endossar tudo que os demais colegas falaram aí sobre as moções de pesar e a futura moção aí para o Bita. Senhor presidente, infelizmente, o momento que estamos passando político no país, às vezes passa dos limites. E ontem mesmo, manifestação dos caminhoneiros em São Paulo, parando aí, começando aí a primeira etapa, parando com veículos que transportam combustível. O que a gente está percebendo é que muita hipocrisia, muita falta de informação ao povo, e os poderes um querendo furar o olho do outro. Ministério Público, Judiciário, Congresso, né, Legislativo e Executivo. Não que seja favorável, né, ao que alguns protestos estão fazendo por aí, mas que cada um deve cuidar do seu canto, deve cuidar. E quanto à crise, né, o colapso da saúde, gostaria de falar agora, principalmente para o nosso governador João Dória. Senhor governador, a nossa saúde, quando que ela nunca esteve em colapso? O meu sogro infartou no ano de 2015, ele foi bem atendido, tanto aqui em Pirangi como em Catanduva, e após colocar lá o Spencer, lá não sei o nome, a molinha lá no coração, Stêncio, ele ficou no corredor. Então, eu acho que o senhor governador, ao invés do senhor querer cuidar da vida da população, cuida da sua saúde, porque o povo não aguenta mais, tudo já passou dos limites. Uma briga, o prejuízo que o senhor causou, está causando ao Estado, e consequentemente vai ser no Brasil, é gigante. Assista hoje a entrevista que eu acabei de assistir antes de vir para a Câmara do médico e deputado Osmar Terra. Assista, se informe no Hospital Sírio-Libanês sobre o protocolo Cabo de Guerra da doutora Eunara. Se informe, esses milhões e milhões e bilhões que estão sendo usados em respiradores. Se isso tivesse sido usado antigamente, né, anteriormente, contra a dengue, contra outros tipos de doenças, né, por que não teve essa mesma sede de combater uma doença, como com tantas outras que temos por aí? Então, não vou palpitar na saúde por não ser da área, mas pelo que a gente vê dos especialistas que eu venho acompanhando diariamente, 24 horas por dia, tudo tem um limite, tudo tem que ter uma dosagem. E o nosso governador do estado de São Paulo ultrapassou todas as barreiras. O colapso que o senhor está causando na economia, o remédio que o senhor está dando para o povo está matando muito mais do que a doença, senhor governador. Então, senhor presidente, nobres colegas, fica aqui a minha nota de repúdio ao governador do estado de São Paulo e todos os governadores que estão agindo sem noção, sem medidas. Sigam o exemplo do governador do Rio Grande do Sul. Ele sim está dando protocolo para cada cidade, para cada situação. Onde for preciso aplicar o lockdown, aplique. Onde for possível liberar tudo, libere. Antes que o remédio vai matar muito mais do que a doença. Eu queria ver um balanço de quantos estão morrendo aí de fome, ou de quantos que ganhavam de R$500 até 15 mil, 20 mil, 500 mil por dia com seu trabalho, e hoje estão impedidos de trabalhar. Então, mas o que fez a paralisação foi a pandemia. A pandemia é um inimigo invisível. Quem fez parar foi as medidas do senhor governador. Mas o senhor prefeito pode flexibilizar. Pode. Aqui em Pirangi foi um exemplo.
27 prefeitos reuniram do CODEVAR, falou, olha, a academia é considerada um serviço essencial, para a saúde, inclusive. Os professores lá têm conhecimento de quem tem problema, desses problemas que caem na lista que não pode ter contato com as pessoas que são mais vulneráveis à doença. Ou seja, para os demais, a pessoa que tem um problema no joelho, na coluna, a academia é uma continuação de um tratamento médico. Não deu nem tempo do decreto ser publicado, a promotora já chegou com os 2 pés no prefeito. Gente, pelo amor de Deus. Quem manda são os prefeitos e os governadores. O prefeito não manda nada. Quem está mandando é o Ministério Público. E, infelizmente, o governador e os governadores e, consequentemente, muitos juízes e desembargadores estão indo nessa onda também. Fica aqui o meu repúdio. Estou acompanhando muito de perto aí tudo que está se passando na cidade e, com certeza, aqui em Pirangi, o método poderia ter sido outro. Mas duvido que o Ministério Público vai aceitar. Em algumas cidades de outro estado aceitou. Mas, quem sabe, o primeiro passo não seria isso, juntar as categorias, prefeito e mais as categorias e ir conversar com o Ministério Público. Conversar não arranca pedaço. Agora, o prefeito, com base legal, com base em parecer na Santa Casa de Barretos, que teve lá no CODEVAR, teve vários pareceres médicos, pareceres da medicina, né, como o nosso governador se gaba muito em falar, né, que ele vai com base na ciência e na medicina. A liberação das academias tinha sido também com base na ciência e na medicina, inclusive 27 cidades daqui da região. E agora o senhor presidente editou um decreto. Eu quero ver a reação do Ministério Público e dos demais órgãos aí. E o presidente já deixou bem claro que ele vai recorrer caso os governadores ou prefeitos não respeitem. E mesma coisa com as igrejas, né? Tem que haver a flexibilização, já passou da hora, eu já não aguento mais essa história. Todo lugar que vai é pressão, 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 e a gente sabe que poderia estar muito mais flexível e mais, hein? Tem loja que fechou aqui que não abrirá mais. Infelizmente, tenho conhecimento de 2, pelo menos, que se foi. Então, fica aqui a minha indignação aí com as atitudes dos nossos políticos em geral e com os 3 poderes em geral também. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, é uma coisa muito... Essa questão, a gente vê aí, é um jogo político muito, muito baixo e muito sujo. A gente vê a cidade aí abrindo hospital de campanha sem ter nenhum, sem ter nada, sem ter pessoa infectada, nada. Por quê? Porque é abertura de crédito. Você vê aí que agora tudo está abrindo crédito. Aonde tem hospital de campanha, onde faz base tal desse corona aí, a pessoa contrata, compra sem licitação. Então, isso está virando a festa de bandidagem. Festa de bandidagem. Onde não tem corona, tem base para atendimento, tem isso, gera-se custo, é a abertura de crédito em quase, se posso dizer, todas as prefeituras, né? Mesmo o governador, como ele dita as regras, e o Ministério que também acaba derrubando alguns decretos de prefeito, mas eu dou parabéns para os prefeitos que bateram de frente, mesmo que está sendo punido pelo governador, pelo Ministério, mas teve prefeito de sangue no olho, que honrou e bateu de frente. Eu conheço prefeito, inclusive amigo, tem um prefeito amigo que ele está sofrendo em questão com o Ministério, ele está sofrendo com questão do governador, que já até mandou um recado carinhoso para ele, né? Porque ele liberou as igrejas,
Ele liberou as igrejas, ele liberou o comércio, bateu de frente. Ele bateu de frente. Ele conseguiu provar que os corona que tinha na cidade não foi da cidade, mas mesmo assim ele está sofrendo. Mas eu perguntei para ele, mas mesmo assim, sabendo que ia ter consequências, ele falou assim, eu sabia que ia ter consequências, mas eu tinha que fazer minha parte. Eu tinha que fazer minha parte. Então, parabéns para os prefeitos que vai contra esse ditador que é o governador João Dória, do PSDB, né? É um ditador e que está prejudicando a economia do Estado de São Paulo, que é a maior economia do Brasil, é o que sustenta, vamos dizer, São Paulo é o que sustenta o nosso país. O maior PIB vem do Estado de São Paulo, e ele está quebrando, juntamente com aquele governador do Rio de Janeiro, e assim por diante. Mas a gente vê que a pandemia só veio para desculpa, como diz que a desculpa do aleijado é a muleta, é a desculpa de políticos roubarem. De político roubar, porque está comprando, está sem licitação, está abrindo CREA e assim por diante, dinheiro que agora o governo federal se sinta coado, que tem que liberar dinheiro, e vai liberando dinheiro para o Estado, aí vem falar, o governador ele proibiu, mas está liberando dinheiro para isso, para aquilo, é porque vem do federal. Porque o governo federal teve que liberar muito para os governos estaduais. Então, como foi dito aí o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, a cidade aqui está sofrendo, comércio, como eu também conheço, comércio que fechou e não vai abrir mais. A minha esposa ficou um mês também com o salão dela fechado, no primeiro mês, fechado, perdeu-se cliente, né? Graças a Deus ela está recuperando alguns, não está fácil para ninguém, Então, só falta o quê? Juntar realmente os prefeitos que têm vontade de bater de frente, que até agora a maioria está vendo um bom benefício, por isso que não estão batendo de frente. E vai ser difícil levantar a maioria, porque um ou dois lá no Ministério não vai resolver nada. Mas não vão, por quê? Porque estão sendo beneficiados. Uma época boa, né? Uma época boa para os prefeitos. Então, essa é a minha palavra, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, também fazer parte desse diálogo todo aí, com relação aos decretos e tudo mais, onde todo mundo aqui tem acompanhado pelos noticiários e tudo mais, as falas do nosso presidente, falas do governador, fala do Ministério da Saúde, aí vem diretor de saúde, secretário de saúde, vem uma equipe toda de gente falando, mas de pouca solução, né? Como disse o governador no início da pandemia, que todos teriam que ser criativos. E o cara que está sendo menos criativo é ele, né? Infelizmente. Quero aqui deixar até uma ideia, de repente, a gente não sabe o alcance da nossa visualização, mas ele de ser tão gestor, né? Desde o começo, a gente se encontrou, cidade, como eu disse a princípio, a cidade é pequena, a gente acaba se encontrando, se falando, para ir no mercado, na padaria. Eu, por função, sou eletricista, não estou banido de trabalhar, posso trabalhar, mas com as devidas precauções. E queria deixar a ideia aqui para ele, de repente, ele separar, bom, já é separado por setores, né? Mas que ele começasse a se alertar e analisar cada situação, porque como um vídeo, hoje que eu vi, como todos citaram os vídeos e tudo mais, hoje eu vi um vídeo de um prefeito dizendo para que ele saia do palácio e venha ver a situação real dos municípios. Nós temos vários municípios aqui que tiveram casos suspeitos, mas ainda não tiveram nenhum caso positivo. Por que não o relaxamento? Ele devia avaliar cada caso a caso.
ele tem posse de contratar as pessoas, secretários e todos os outros mais lá, os secretários ou assessores, ou colocar pessoas para fazer esse levantamento e fazer essa planilha. Vamos ver qual que é a situação de Pirangi, vamos ver qual que é a situação de Bebedouro, de Catanduva, de Monte Alto, de Jabuticabal, de cidades circunvizinhas aqui. Olha, essa cidade aqui tem que fechar, essa cidade aqui pode abrir. Piorou, vamos corrigir, vamos acertar. Ele precisa dessas ideias, precisava ter, com uma equipe daquele tamanho, com o poder que ele tem, poderia muito bem analisar cada caso a caso, fazer videoconferência regional. Temos aqui um exemplo do Codevar, de 27 cidades, que fez essa reunião entre os 27 prefeitos. Por que ele não se interessou em participar e saber qual a situação dessas 27 cidades? Né? A situação aí de decreto para lá, decreto para cá, como aconteceu o decreto 10.344 de ontem do presidente, virou deboche, porque nenhum dos governadores pretende acatar isso. Então, ele decreta uma coisa, o governador decreta outra, e aí o que a gente ouve o presidente falar lá, brigando todo dia na frente da casa dele com os repórteres. Já falei, o presidente tem que começar a trabalhar, largar a mão dos repórteres. Também tem que montar no jatinho dele, caminhar para ir trabalhar e ver a realidade, o que ele pode ajudar, o que ele pode fazer, em vez de ficar discutindo com o repórter na frente da casa dele todos os dias. Então, o cara decreta uma coisa, aí ele fala, não, isso aqui eu vou jogar na conta dos governadores e prefeitos. Mas como a gente viu aqui, e a gente tem visto, a maioria tem amigos prefeitos, a situação não está fácil. Se a situação fosse fácil como a dele, né, se o STF determinasse igual, fala assim, olha, não é o presidente interferir no governo. Então, que o STF determinasse também, não é para o governador interferir no município. Mas como determinou, segue, né? O presidente não tem autonomia nenhuma. Até agora, em 3 anos e 5 meses de vereador, não consegui entender muito ainda, porque a gente sempre ouve aqui, vamos fazer lei aqui nessa casa, mas a lei tem que respeitar a lei estadual e a lei federal, que a lei federal é acima de tudo. Mas o decreto federal é desrespeitado, aí a gente começa a não entender nada. Nós que somos a ponta do iceberg, começa a não entender onde está a base lá que sustenta tudo isso, como é que funciona esse mecanismo, né? Como que funciona tudo isso? Você começa a duvidar que esse mecanismo seja sustentável mesmo. Então, deixo aqui a minha ideia para o governador, que de repente ele analise cada situação de uma forma. Fizeram os fechamentos, na minha opinião, precipitado, muitas cidades fechadas sem necessidade, um mega esquema para uma coisa que ainda nem estava acontecendo. E agora que o bicho está pegando, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais viver desse jeito aí, nessa incerteza, nessa dúvida, esse terrorismo que é feito nos noticiários, nos jornais, entre governador, presidente, entre os nossos gestores, administradores e políticos. Então, assim, e nós, vereadores aqui, ficamos com a mão atada, porque o que a gente pode fazer? A gente segue o decreto do governador, e como disse o STF, sigam o decreto do governador e ponto final. Aí o Ministério Público vem e caneta, como eu já vi prefeituras aí que estão sendo multadas por 50 mil dias, se não acatar o decreto do governador. Então, é bem complicado. Eles analisam as cidades, eles analisam o Estado num todo, em vez de analisar cada caso ao seu. E é possível, com tanta tecnologia que eles que têm, aqui é tudo tecnologia, nada de papel, nada disso, nada daquilo, que faça por região, reúna aí cada 20, 30 prefeituras, coloca a gente para trabalhar lá para ver a situação de cada município, e esse pode relaxar, esse não pode, esse tem que continuar, esse tem que aumentar. Não, esse aqui está precisando de ajuda, pega aqui, leva o dinheiro lá, vamos montar uma UTI naquela cidade lá, mesmo que seja provisória, para ajudar aquela cidade que está necessitando. Mas alguma coisa tem que ser feita, como ele disse, governador, inove, né? É isso aí, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Rapidinho, só quero deixar aqui claro que houve 3 falas aqui de vereador sobre essa questão.
Aqui ninguém está dizendo, menosprezando a doença. O vírus é algo sério, não é brincadeira. Mas uma coisa que a gente está vendo, que toda essa atitude do governador não está diminuindo a morte. É só você pegar do Rio Grande, né? Do Rio Grande do Sul, que não está com tudo isso, compara as mortes de lá de São Paulo. São Paulo está registrado quase 5.000 mortes, 4.000 e... É grande. Rio Grande do Sul não chega a 500, não chega, sei lá, 300 e pouco, o estado inteiro. Então, não é. Então, tem que descobrir. Se o que o São Paulo está fazendo não está resolvendo, então tem que descobrir que está resolvendo. Porque o que o estado de São Paulo está fazendo vai ter morte do quê? De fome, fechamento de empresa, é isso. Porque é fácil, né? Fica em casa quando tem seu salário garantido, fica em casa comendo queijo suíço e tomando seu vinho, né? É fácil. Agora, aquele que trabalha na rua, ambulante, que ele recebe hoje, e depende do que ele vende hoje para comer amanhã, como que está a situação dele? Então, é isso que nós temos que pensar. Eu sei que dá... Gente, é blá, blá, blá aqui. Porque se o presidente não consegue fazer alguma coisa, imagina nós. Obrigado. A palavra continua livre. Senhores vereadores, eu não sou nenhum expert na área de saúde, mas desde o começo eu fui sempre contra essa medida que o governo tomou. Sempre, sempre, sempre. Achei um absurdo, uma total atitude antecipada, podia ter esperado muito mais antes de tomar essa atitude. Então, infelizmente, nós vamos viver uma consequência séria, nós vamos perder mais gente por falta de comida do que o Covid vai matar. Não menosprezando a doença. E também não desprezando as pessoas que morreram, que já morreram por causa da doença. Mas vão ter mais casos de mortes por fome, por suicídio, famílias que estão desesperadas aí, sem ter o que fazer, vendo a geladeira acabar, esvaziar. Então, vamos que o governador ponha a mão na consciência e os prefeitos também tomem coragem e peitem o governador um pouco mais, para ver se a gente resolve, pelo menos ameniza um pouco o problema, né? Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 8ª sessão extraordinária, a realizar-se logo após o término desta sessão, que serão analisados os projetos de lei 16, 17 e 18 de 2020. Espera um pouco? Quer que espere um pouco? Não, tem sessão extraordinária. Não. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação do quórum. Presente os vereadores Ângela Maria Busnardo, Juarez Eduardo Ribeiro, Roque Donizete Câmara, Fábio Cola de Lima, Rorivaldo Otávio das Chagas, Douglas Françaires Escardelato, Sidnei Osmo Vidotti, Luiz Carlos de Moraes Júnior. Ausente a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, através do ato da presidência. Portanto, havendo número legal, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária deste 12 de maio de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Anuncio as matérias que farão parte da ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento de urgência especial número 9 de 2020 e projeto de lei número 16, 17 e 18 de 2020. Solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos, que proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura da referida pauta, pois já foram lidas em sessão anterior. Coloco em discussão o pedido verbal do vereador Fábio.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Fábio. Solicito que o primeiro secretário dê ciência ao plenário sobre o conteúdo do requerimento e decisões de comissões permanentes. Requerimento de urgência especial número 9/2020. A Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 180, parágrafo 6º, inciso 2, segundo do regimento interno da Câmara Municipal de Pirangi, requer que seja concedido o regime de urgência especial ao seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 16/2020, de 28 de abril de 2020, que altera a PPA e LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. Projeto de lei número 17/2020, de 4 de maio de 2020, que altera a PPA e LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. Projeto de lei número 18/2020, de 6 de maio de 2020, que denomina as vias diagonais do parcelamento Jardim Paraíso, que especifica. Justifica-se tal pedido pelo fato de que, se os projetos relacionados acima não forem apreciados com urgência, poderão atrapalhar o andamento dos trabalhos dos setores de saúde e engenharia municipal. Sala das Sessões Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 12 de maio de 2020. Sidnei Osmo Vidotto, presidente. Fábio Cola de Lima, vice-presidente. Luiz Carlos de Moraes Júnior, primeiro secretário. Rorivaldo Otávio da Chagas, segundo secretário. Parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças ao projeto de lei número 16/2020, que altera a PPA e LDO, abertura de crédito no valor de R$160 mil. Também parecer favorável de ambas as comissões ao projeto de lei número 17/2020, que também altera a PPA e LDO para o exercício 2020, abertura de crédito no valor de R$61.200 para contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado e gestão de saúde. Também parecer favorável ao projeto de lei de ambas comissões, ao projeto de lei número 18/2020, que, de 6 de maio de 2020, que denomina as vias diagonais do parcelamento Jardim Paraíso, que especifica. Prolongamento da Avenida 24 de Maio e de outras duas ruas. Coloco em única discussão e votação os requerimentos de urgência especial número 9/2020. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 16/2020. Abertura de crédito adicional de R$160 mil para aquisição de material médico hospitalar, material de escritório, informática e material de limpeza para o setor de saúde. Em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão e votação o projeto de lei número 17/2020, que trata de abertura de crédito de R$61.200 para alocação de sistema integrado de gestão de saúde, compra de equipamentos, material permanente e material de consumo para o setor de saúde. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão e votação o projeto de lei número 18/2020, que denomina vias do loteamento Jardim Paraíso. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 8ª sessão extraordinária desse dia 12 de maio de 2020. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares. Se quiser. Espera aí que eu preciso conversar com vocês.